Olá, hoje nós iremos falar sobre um caso de ação e reparação de danos morais estéticos e materiais. De um lado, temos o autor, que é o Jonathan William Alves Luz, que está sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E do outro lado, temos a dentista Tamires Corrêa da Silva, que é a requerida do caso. Bom, começando pelos fatos, o autor ele conheceu o tratamento dentário oferecido pela requerida pelas redes sociais, então ele resolveu entrar em contato para ter mais informações. Ele foi atendido por uma funcionária chamada Larissa, que explicou para ele que o procedimento de lentes em resina são reversíveis e não possuem nenhum tipo de desgaste, diferentemente das lentes em porcelana. A resina seria moldada sobre os dentes, personalizando cor, aspecto e formato. Além disso, foi informado que a resina utilizada era de alta qualidade, chamada Tokuyama, e que não perderia o brilho e manteria o aspecto natural. Atraído pela promoção de 10 lentes superiores mais 10 lentes inferiores por R$ 2.500, parcelados em 10 vezes de R$ 250, o autor resolveu aceitar o tratamento e já fez o pagamento. No entanto, após a colocação de 8 lentes superiores e 8 inferiores, e com a promessa de finalização na próxima consulta, o autor notou que as lentes estavam amareladas no dia seguinte, sugerindo que precisariam de polimento. Ele tentou contato com a requerida via WhatsApp e outras redes sociais, porém não teve sucesso, recebendo apenas desculpas e sem retorno agendado. A requerida afirmou que o autor assinou um contrato, mas ele nunca recebeu uma cópia, apenas um orçamento do dia do procedimento. Sem conseguir resolver o problema, o autor procurou o judiciário, mas a requerida não compareceu à audiência, o que levou ao autor ingressar com a presente ação judicial. Existe uma relação de consumo entre as partes, onde a requerida é uma profissional especializada em aplicação de lentes dentais e o autor é um consumidor, conforme os artigos 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor. A requerida argumentou que o autor perdeu a garantia ao não agendar o retorno, mas o autor havia expressado insatisfação e solicitação de agendamento desde o dia seguinte do procedimento. Além disso, a falta de entrega de uma cópia do contrato ao autor sugere má-fé da requerida, violando as regras do Código de Defesa do Consumidor. A ação foi movida contra a clínica odontológica por erro de prestação de serviço, responsabilizando a ré de forma objetiva como fornecedora. A sentença foi favorável ao autor e a ré recorreu sem sucesso. A perícia comprovou danos estéticos e funcionais causados pelo tratamento, resultando na devolução do valor pago. O dano moral devido ao sofrimento e prejuízo estético foi fixado em R$ 20 mil, considerando adequado para reparar o dano sem enriquecimento indevido. A sentença foi mantida e os honorários advocatícios do autor foram aumentados, conforme o Código de Processo Civil. A lesão estética que afeta corpo e alma, causando um dano duradouro, exige uma compensação financeira para minimizar o impacto. No caso, o autor ele confiou na competência da profissional e pagou pelo serviço, mas teve suas expectativas frustradas. O resultado do tratamento foi diferente do prometido e não foi finalizado, apesar do pagamento integral. E com isso configura danos morais estéticos e materiais, pelos quais a ré deve ser responsabilizada, visando reparação e prevenção de casos futuros. E então o autor solicitou concessão dos benefícios da justiça gratuita, reconhecimento da relação de consumo e inversão do ônus da prova, condenação da ré à restituição de R$ 2.500 pagos pelo autor, corrigindo monetariamente com multas e juros legais, citação da ré para contestar e apresentar provas no prazo legal sob pena de revelia, condenação da ré ao pagamento de R$ 12.500 por danos morais estéticos equivalente a 5 vezes o valor pago e fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da sentença e pagamentos das despesas processuais. Então, o valor da causa total é de R$ 15 mil. A defesa alega que a responsabilidade pela insatisfação do requerente não pode ser atribuída à requerida, pois ela cumpriu com todas suas obrigações. A ré, como profissional liberal, responde de forma subjetiva, sendo necessário comprovar culpa por imprudência, negligência e imperícia, o que não aconteceu, pois o requerente abandonou o tratamento sem completar as sessões necessárias e é responsável pelas consequências. Além disso, o requerente assinou um termo de satisfação após a instalação das lentes, o que confirma a inexistência de defeitos do serviço. A defesa sustenta que o requerente não retornou para a consulta obrigatória e, por isso, não pode ser responsabilizada por falhas do procedimento. Na argumentação sobre inexistência de danos morais, a requerida destaca que danos morais precisam ser comprovados e que meras alegações não são o suficiente. A requerida argumenta que não houve responsabilidade ou ato de afetar a dignidade do requerente.
Todo o procedimento foi realizado conforme o previsto, com informações claras e com consentimento do mesmo. Além disso, a insatisfação do requerente, especificamente pela aparência estética, não tem fundamento, pois o mesmo abandonou o tratamento no meio. Assim, não há motivos para indenização por danos morais. A requerida argumenta que dano estético envolve uma agressão à autoestima do indivíduo, afetando sua saúde e integridade física de forma significativa. Conforme a doutrina, as lesões estéticas devem ser permanentes, resultando em uma piora visual de aparência. No entanto, no presente caso, o requerente não apresenta provas de tal dano, como fotos que demonstrassem a piora, deformação ou lesão. Pelo contrário, as fotos demonstram uma melhora visual na aparência do mesmo. Além disso, o procedimento não foi completado, pois ele não compareceu na consulta de retorno, impedindo a realização dos ajustes finais. Dessa forma, a requerida sustenta que não houve transformação piorada na imagem do requerente. Assim, não há base para alegação de dano estético, uma vez que os elementos que caracterizam transformação piorada, permanência de dano e visibilidade não estão presentes no caso. A requerida sustenta que a pretensão reparatória do requerente deve ser julgada improcedente, já que não há comprovação de danos morais alegado. Contudo, se o juiz entender pela procedência do pedido, a indenização deve ser fixada em patamares moderados, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O caso envolve uma ação de restituição de valores e indenização por danos morais e estéticos, devido a um serviço odontológico. Jonathan William contratou Tamires Correia da Silva para a aplicação de 20 lentes de resina nos dentes, mas apenas 16 foram instaladas. No dia seguinte, as lentes apresentaram amarelamento. Jonathan alegou má prestação do serviço e pediu indenização por danos materiais e estéticos, além da restituição dos valores pagos. A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, considerando que Jonathan não teria concluído o tratamento e que as manchas seriam resolvidas em sessões posteriores. Tamires afirmou que o tratamento foi interrompido por Jonathan, que não retornou ao consultório. Foi realizada a perícia, que concluiu que as manchas são inerentes ao processo e seriam corrigidas se o paciente tivesse seguido com o tratamento. Não foi comprovado dano estético ou erro profissional. Contudo, o Tribunal de Justiça reconheceu que o serviço não foi totalmente executado, já que as 4 lentes restantes não foram instaladas. O tribunal decidiu pela restituição de 20% do valor pago, correspondente às lentes que não foram instaladas, o que equivale a R$ 510. A indenização por danos morais foi negada e as custas processuais ficaram a cargo de Jonathan, pois a ré sucumbiu em parte mínima do pedido. Assim, o recurso foi parcialmente provido.